Olá, meninas, tudo bom? Hoje é terça-feira, 19 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 43 dias da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo, mas o tema do dia é o casamento. O texto-chave está em Isaías 54, no versículo 5. Nesses dias, irmãs, nós estávamos falando sobre as fases da nossa vida, né? Preparando o que a gente precisa preparar e também o que acontece nas fases da nossa vida, que tudo vai, uma fase vai contribuindo para a outra, e uma das fases importantíssimas que tem a ver com a nossa vida é o casamento. Eu queria ter falado esse devocional logo no dia seguinte, para terminar as fases, mas ontem eu achei necessário a gente falar do cenário, né, que está nos esperando e encaixa melhor com o que eu vou falar hoje. Bom, hoje eu vou falar sobre casamento. Casamento foi instituído ali por Deus, nós vamos estar lendo depois ali em Gênesis. Nós vimos ontem que há um cenário na vida de cada ser humano, de tempos em tempos o cenário muda, mas há um cenário, sempre está sendo preparado e nós temos que estar sempre sendo preparadas e atenta para aquilo que Deus está nos chamando a nos levantar. E quando Deus criou ali o homem e a mulher, esse objetivo de Deus, quando a gente vê ali, Deus já tinha dado para o homem toda a direção do que ele deveria fazer, né, como é que ele deveria viver ali na terra, mas o objetivo que demonstra ali era que Deus estava juntando dois seres importantes, dois seres com sua autenticidade, com a sua personalidade, e essa junção, que é o casamento, o objetivo era para progredir, para fluir, para exercitar, para potencializar a autenticidade um do outro. E juntos eles irem abençoando e motivando a vida do outro, mas infelizmente não é o que ocorre no 90% dos relacionamentos. Então, irmãs, o devocional de hoje, ele não vai ser dicas de como melhorar o casamento, não vai ser uma pregação sobre casamento. Eu já passei dessas fases, eu estou procurando um tesouro maior. Eu ainda não tenho a resposta certa desse tesouro, mas eu tenho esse despertar que eu quero deixar com vocês hoje. Porque a vida matrimonial, ela é muito importante na nossa vida, né? Dependendo da pessoa, a gente gasta mais da metade da nossa vida no casamento. Eu mesmo fiz 25 anos de casado, nós estamos 27 anos juntos, com namoro, noivado, casamento, ou seja, já passou da metade da minha vida, porque eu tenho 44, metade 22, eu já estou há 27 anos junto no relacionamento. Então, eu estou buscando algo mais. Isso aqui não é uma receita pronta, uma receita de bolo, né? Porque eu já passei dessa fase, como eu disse. É muito bom aprender a base de tudo, e eu louvo a Deus porque eu busquei isso desde o começo do meu casamento. Aliás, antes, né, meses antes, eu já comecei a buscar sobre isso, a estudar sobre isso, e tudo isso nos ajuda, mas eu cheguei num ponto, irmãs, e a gente tem que entender que chega uma hora que a gente precisa buscar algo mais. E é sobre isso que eu quero falar, o pouco que eu tenho aprendido, e eu ainda não tenho a pedra preciosa que vai fechar tudo isso aqui, mas eu quero trazer isso aqui para nos despertar. Quem sabe na próxima caminhada de oração eu já tenho a resposta daquilo que eu estou cavando e buscando, mas eu acredito que o Senhor vai despertar vocês a algo mais. Vamos ler Isaías 54, no capítulo 5. Isaías 54 tem sido o tema da nossa caminhada também, que falou para nós alargarmos o espaço da nossa tenda, o todo da nossa habitação, não impedir, firmar bem as cordas, firmar bem as estacas, porque nós íamos transbordar para a direita, nós íamos transbordar para a esquerda, né? E o Senhor está dizendo aqui, no versículo 4, que a gente não temas, porque nós não vamos ser envergonhadas e nem vamos ser confundidas, nem sofreremos humilhação. Nós vamos esquecer da vergonha da nossa mocidade e não mais vamos lembrar do opróbrio da viuvez. E agora entra no versículo que eu quero, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, é o Santo de Israel, é o teu Redentor. Ele te chama, ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o Senhor.
Então, uma das coisas que a gente já tem que começar a compreender nessa questão de casamento, nessa questão de relacionamento, quando a gente vai colocando a nossa vida diante do Senhor, quando a gente vai se aprofundando, a gente começa a entender que, antes de tudo, nós temos que entender que o Senhor é a base dessa união. Deus tem que ser a base dessa união. E na nossa vida como mulher, Ele tem que ser o nosso marido. Em primeiro lugar, irmãs, Ele tem que ser o nosso marido. Então, Deus aqui em Gênesis, quando eu vou ler aqui agora, Ele junta dois indivíduos com seus traumas, né? Com as suas dores, não lá em Gênesis, porque eles estavam perfeitos, né? Mas hoje em dia, junta-se dois indivíduos com seus traumas, com as suas dores, e nós achamos, muitas vezes, que o amor romântico vai solucionar todos os nossos problemas. Então, a gente veio ali das nossas fases da vida, das fases que nós não investimos, da fase que nós não tivemos direção, né? Todas nós tivemos as nossas dificuldades, e a gente acha que quando encontra esse amor romântico vai curar toda a nossa frustração, e agora sim, agora nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Talvez por um breve momento, ou talvez por momentos que a gente tenha, isso até faz a gente esquecer um pouquinho das lutas, né? Mas não demora muito para que a gente entenda que o casamento é um trabalho árduo e que é um trabalho de lapidação de pedra que a gente precisa fazer todos os dias. Só que a gente precisa estar firme com o autor da vida, com o autor que instituiu esse casamento. Vamos ler aqui, irmãs, em Gênesis capítulo 2, no versículo 18 a 25. Bom, Deus tinha feito o homem, né? Disse para o homem dominar sobre tudo, como nós já falamos, deu um cenário para ele, olha, tá aqui um cenário para você governar, eu conto com você. E aí ele cria a mulher. Gênesis 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria, o nome que o homem desse aos seres viventes, e esse seria o nome deles. Então, Deus já tinha feito tudo, mas percebeu que o homem estava só. Aí está falando aqui que deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu, todos os animais selváticos para o homem, todavia não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor tomara do homem transformou numa mulher e a trouxe. E ele lhe disse, quando ele viu, disse o homem: esta afinal é osso do meu osso e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então aqui nós temos o primeiro casamento na palavra. A gente vê o casal estando nu, despido, puro, cumprindo, né, unindo ali para cumprir o chamado do Senhor e viver o amor puro. O amor verdadeiro, irmã, não é esse amor romântico que a gente acha que a gente está vivendo muitas vezes, ou que o mundo coloca para a gente. Há um propósito no casamento muito maior do que o amor romântico só, né? Todas as vezes que você vê ali na palavra, você vai ver que os casais se juntavam, se encontravam, né? Porque quando um homem e uma mulher, isso é um mistério muito tremendo, né? O relacionamento de um homem e uma mulher é um mistério maravilhoso. Como que dois seres se atraem, né? E ali resolvem estar junto e casar, e o amor vai crescendo entre os dois. Mas o que acontece? No judaísmo diz que existe um fogo do amor. Existe um fogo entre um homem e uma mulher. Não estou falando só fogo físico não, tá, irmã? Existe um fogo. Só que esse fogo, se ele não for mantido corretamente, se ele não é um fogo do altar do Senhor, se ele não é um fogo que um respeita o outro, esse fogo vai destruindo um ao outro. Eu ouvi isso há muitos anos atrás, quase 20 anos ou mais de 20 anos, eu achei
incrível isso nunca saiu do meu coração. Eu ainda estava lá no começo do meu casamento, né? Não tinha nem vindo para cá ainda quando eu ouvi essa frase. E esses dias eu estava lendo de novo sobre isso, vi alguém falando sobre isso de novo. Então existe esse fogo, mas o que acontece quando Deus nos cria com um propósito, cada um com seu cenário, cada um com a sua autenticidade, sua personalidade, e ao invés de trabalharmos juntos, nós vamos nos destruindo um ao outro. A gente vai se degradando ao longo da vida, um vai tocando na ferida do outro, e um nunca se desarma, pois precisa se defender do outro. Então hoje, nesse dia, eu queria que a gente parasse para a gente meditar sobre o nosso relacionamento, né? Como é o nosso relacionamento? Relembra como que você começou o seu relacionamento, relembra como é que tá as fases da sua vida, né? Porque, como eu disse, nós estamos falando sobre as fases da vida, e o casamento, irmãs, ele é como qualquer outra fase. Nós precisamos dar uma analisada, nós precisamos fazer um balanço geral, e eu quero falar sobre isso. Esse ano eu fiz 25 anos de casada, né? Estamos 27 anos juntos, tenho uma filha adolescente, e antes de fazer os 25 anos, de meses, né? 1 mês, 2 meses antes, eu entendi que chegou a hora de fazer um balanço geral dessa jornada que eu estou vivendo e que eu precisava, o que eu precisava melhorar, né? O que nós precisamos melhorar, o que precisava sair de cena nesse casamento e o que precisava entrar em cena. Porque não, como eu disse, né, não dá pra gente viver 25 anos de casada como eu vivia 2, como eu vivia 10. Vou só contar um pouquinho aqui a trajetória para vocês entenderem como que as fases vão mudando. Nos 6 primeiros anos de casado, a gente está se conhecendo, né? No meu caso, a gente está se conhecendo, a gente passava dificuldade financeira, a gente morava emprestado, a gente estava ansioso, buscando a Deus em relação a qual era o momento certo que nós estaríamos juntos aqui, porque meu marido já morava aqui, e foi uma fase bem difícil, mas de muito aprendizado, e a gente está engajado junto e tal, e a gente venceu. Os outros 6 anos, próximos 6 anos, aí eu já estava aqui, aí é fase de adaptação no país, é fase de economizar, porque você vem com aquela mente de imigrante, né? Eu vim aqui para conquistar alguma coisa e um dia vai voltar, então tá com aquela fase intensa, caminhando junto novamente e tem que aprender a língua. E no final dos 6 anos, antes do final dos 6 anos, né, quando eu fiz 10 anos de casado, nasceu minha filha. Eu esperei bastante tempo para ter filho por causa dessas transições. E então a gente teve essa fase nesses 12 anos. Aí vem mais 6 anos, aí já com a minha filha, a fase de quando você tem um filho pequeno, o filho toma toda a atenção do seu lar, né? E pra gente não foi muito problema, porque eu esperei 10 anos, então não atrapalhou muito o relacionamento. Ninguém cobrou do outro, você tá dando mais atenção. Não, a gente deu atenção total, os dois dando atenção total à Rebeca. E aí era festinha de criança, era apresentação de escola, apresentação de balé, aquela fase intensa. De repente, né, aí já deu o quê? 18 anos de casado. Aí, passados esses 6 anos, aí entra a filha, começa a entrar na adolescência. E eu quero que você vá lembrando, irmã, as fases do seu casamento. Como é que está sendo a fase do seu casamento? Nós temos que parar para refletir como está essa área da nossa vida. Porque senão a gente acha que está indo tudo bem. Principalmente a gente que passou de uma certa idade no casamento, a gente acha que está tudo bem. Mas, irmãs, não é tá bem. Irmã, até que tá bom. Não é tá bom. Tem que estar melhor. Nós fomos chamados para crescer, para romper, para melhorar. Não tem como você melhorar na sua autenticidade, que é o que eu tenho falado aqui o tempo todo, chamando a gente ir a fundo, mexer na área das nossas vidas. Não tem como a gente melhorar numa área e essas outras ficar quieta. Não tem como a gente ir e o parceiro ficar. Algo tem que ser movido. Deus quer que a gente alarga o espaço da nossa tenda em relação ao casamento. Os casamentos judaicos, irmãs, eles eram feitos nas tendas, são feitos na tenda até hoje, né? É uma tenda do lado de fora, aberta,
dos 4 cantos, que simboliza também o Senhor, né? Que o casal pode olhar para as estrelas e saber que é o Senhor que vai estar sustentando e trazendo a bênção. Então, essa tenda, quando diz aqui em Isaías 54, ela também representa nosso casamento. E aqui está dizendo, alarga, né? Dá uma olhada no que você precisa melhorar, porque nós vamos entrar aqui ainda que o casamento, Deus quer que seja um momento de desfrutar. Então, nessa fase, né, depois dos tô contando de 6 em 6 anos, aí quando deu 18 anos, aí a filha já começa a entrar na pré-adolescência, aí já vai ficando diferente, né? Ela já é mais mocinha, ela já tem mais coisas para fazer aonde os pais já não vão participar tanto, então acabou que eu fui saindo mais com ela, o pai foi ficando mais em casa, já não participava mais de tantas festinhas, porque não tinha necessidade, ou então eu levava, e a filha adolescente, ela vai... É normal ela dar uma afastadinha, né, do pai, e aí a gente ficou mais comigo, o pai já ficou mais em casa, né, ele é mais caseiro, aí vai ficar no futebol, fica descansando e tal, enfim. E ali foi uma fase diferente. Mas quando chega agora os 25, que aí você já tem, no meu caso, né, e se você tem aí também essa mesma época, você vai ter filhos adolescentes, que já não é mais criancinha, que não depende tanto da gente, você já tem que dar uma repaginada, né? Outra coisa também, os filhos já não estão pequenos, os filhos quando estão pequenos eles não percebem muito as coisas, mas os filhos adolescentes já percebem as coisas. Então a gente precisa rever como é que tá, e foi assim que nasceu esse devocional, foi assim que nasceu esse desejo de eu compartilhar que Deus está nos chamando a alargar o espaço da nossa tenda no nosso matrimônio. Deus quer trazer algo novo, Deus quer trazer uma unção nova, e foi fazendo esse balanço que eu entendi o que precisa sair de cena, o que já está velho nesse casamento, o que precisa ser jogado fora, o que precisa entrar de novo. E eu tive algumas conversas com meu marido sobre isso, e eu achei interessante que ele disse, mas tá tudo bem, para que você está querendo? Eu não sou uma mulher de ficar conversando, vamos conversar, discutir relação, muito pelo contrário. Eu sou muito... um erro, eu acho, até que eu cometi, foi ficar muito calada. Eu não gosto de... Eu tinha pavor de ser uma mulher rixosa, então acho que devido a isso, eu não gostava de confrontar, eu não gostava de... Eu sou uma pessoa tranquila, eu relevo fácil, então eu fui deixando algumas coisas, mas nesses 25 anos o Senhor me disse, na sua autenticidade, isso não cabe mais. Na sua autenticidade, na mulher que você tem se tornado, essa sua área aí não combina mais com você, porque eu acabava me escondendo atrás do excesso de submissão, excesso de deixar para lá, né? E aí meu marido usou essa frase que eu gostei muito, né? Que ele falou, mas tá tudo bem, por que você tá querendo mexer em algumas coisas? Eu disse, não, mas tá tudo bom, a gente tem um bom casamento. Eu falei, eu não quero um bom, eu quero um melhor. Então, irmãs, por que eu quis trazer isso aqui para nós? Porque a união, que deveria ser uma junção de potencializar, da gente arrebentar mesmo a boca do balão junto, porque se um servo de Deus, um filho de Deus alinhado pode muito, imagina 2. Mas o que acontece? O que acontece é que a maioria dos casamentos, e eu lido com muitas mulheres, e eu sempre observei mulheres a minha vida toda, desde quando eu era novinha, o que eu percebo hoje é que o casamento tem se tornado um ídolo. Tem se tornado um ídolo na nossa vida. Seja ele um casamento bom, ou seja ele um casamento ruim. O inimigo, se eu disse esses dias todos que o alvo do inimigo é distração, se ele distraía você sozinha, no casamento ele está distraindo os 2. E ali fica 2 vivendo junto, né, fazendo coisas junto, aparentemente está até indo tudo bem, mas estamos distraídos. A gente vê a história, eu não vou ler, mas a gente sabe a história de Leia, né, que casou com Jacó ali primeiro. Ele queria Raquel, mas casou com a Leia primeiro, ela foi tendo filhos. Ela tinha filhos para ver se atraía esse marido para ela, se ganhava o coração desse marido. E a gente vê uma distração ali na vida da Leia, uma tristeza de alma, como disse em Isaías, né? Isaías 54, eu te chamei como uma mulher desamparada, mulher aflita de espírito.
Então, irmãs, essa é uma área que nós precisamos reavaliar. Olha, o que tem de mulheres que passam a sua vida inteira, correndo atrás de marido, que eu tô falando correndo atrás não só no lado de mulher, eu tô dizendo de só pensa no casamento, só pensa no marido, só pensa em entrar na frente, todas as orações, todas as campanhas. Irmãs, quando chega a caminhada de oração, até uma mulher que ela nunca fez, a primeira mensagem que as mulheres me mandam: irmãs, ora pra mim pelo meu casamento. Primeira mensagem. E Deus, eu não estou dizendo que nós não temos que orar pelo casamento. Eu tenho 25 anos, irmãs. Se tem uma pessoa que sabe o que é orar para casamento, o que é ensinar sobre submissão, com toda, aliás, até sem modéstia, é comigo mesmo. Pode me falar comigo que eu entendo desse negócio aí de orar, jejuar, tudo que você pensar, eu entendo. Só que Deus quer nos levar mais fundo. E nós não podemos estar distraídos, porque da agora para frente, de uma certa época do casamento para frente, irmã, se você ainda está recente, aproveite para investir agora. E eu louvo ao meu Pai Celestial que eu investi lá atrás. Eu aprendi lá atrás o que é submissão, eu aprendi lá atrás o que é ajudar o cônjuge, o que é saber calar, o que é saber falar na hora certa. Aprendi todas essas bases lá, porque na hora que Deus vai te levantando, você tem autoridade para saber a área que você está entrando. E esse tempo para frente, irmãs, de mais tempo de casado, o que ele envolve não vai ser só o relacionamento entre você e seu marido. Envolve a sua família. Porque a gente acha que só porque a gente teve filho, a gente já tem uma família. Irmãs, na fase da adolescência, o seu casamento tem que estar estruturado e tem que estar na direção de Deus, porque vai ser nessa fase que você vai abençoar os seus filhos. Vai ser nessa fase que nós vamos mostrar para as nossas filhas sobre relacionamento. Vai ser nessa fase que o seu filho vai estar observando como está o seu relacionamento. E vai ser nessa fase, irmã, que é com muita tristeza e temor que eu digo isso, que Satanás vai investir não só para destruir o casamento, ele investe o tempo todo, mas nessa fase de mais tempo, não só para destruir o casamento, mas para já destruir na cabeça dos adolescentes essa instituição que é o casamento. Porque quando a filha começa a ver, quando ela abre os olhos e fala: meu Deus, como a minha mãe é tratada, como a minha mãe é boba, como a minha mãe sofre, né? O filho vendo a mesma coisa da mãe. Irmãs, isso já começa a deturpar e a estragar a personalidade deles. E eu já falei uma vez aqui sobre relacionamento, sobre a mulher se levantar, e eu disse: levante-se pelo menos pelos seus filhos. E eu vou dizer uma coisa, irmãs, se tem uma época que precisamos nos levantar, é na adolescência. Você precisa se levantar como coluna. A Bíblia diz que o marido é o cabeça. Ele é o cabeça, Jesus é o cabeça do cabeça, que é ele, mas nós somos a coluna. Eu li lá em Salmos que nós somos a coluna do palácio. Você precisa ser uma coluna forte, bem cuidada e bonita, e cheia da glória do Senhor. Então, esse devocional é apenas um despertar do que eu estou buscando. Eu estou buscando algo novo. Eu quero uma pedra preciosa no meu casamento. Graças a Deus, eu tive um bom casamento, eu tenho um bom casamento. Mas nesse balanço, eu vi que tem muita coisa a ser consertada. Eu vi que tem muita coisa que eu deixei passar por comodismo. Então, irmãs, está na hora da gente ver o que realmente a gente quer da nossa vida. Se nós, principalmente você que é uma mulher que busca, você que é uma mulher que quer mais na sua vida, nós precisamos investir nessa área. Vamos lá, vamos mais aqui pela palavra de Deus, que é o que nos liberta, é o que fala conosco. Vamos para Mateus 19. Mateus 19, no versículo 6, fala assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Há uma bênção do Senhor sobre o casamento, né? Então, ainda estou falando aqui, Deus uniu os dois, Deus disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Que o Senhor, esse não separe o homem, é que Deus possa também ter misericórdia da nossa vida, para que nenhuma
inveja, nenhuma seta, nenhuma maldição venha sobre nós, porque o que Deus ajuntou não separe o homem. Ninguém tem poder de mexer nessa aliança que Deus tem conosco. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 3 a 5, fala assim. Eu quero entrar numa área aqui. Vamos ler do versículo 1. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em uma mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria mulher, né? Está dizendo que é bom que o homem tenha uma esposa só. E cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, à esposa o que é devido ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para que vos dedique à oração e novamente vos ajunte, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu quero falar, irmãs, que nesse balanço que a gente faz da nossa vida, nesse balanço que você olha e fala como que eu conserto esse caos, ou como que eu conserto coisas que eu deixei, ou coisas que... Uma casa precisa de reforma, irmãs. Pode ser a casa mais linda, mais bem estruturada, vai chegar uma época que ela precisa de uma reforma, ela precisa de uns toques, né? Ela precisa de uma remodelação, e é isso que Deus quer fazer no nosso casamento. Não importa se você tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, sempre nós temos que reavaliar e ver qual é o modo. Qual é o modo? O sábio conhece o tempo e o modo. E como é esse tempo que eu estou vivendo e qual é o modo de viver nesse tempo. Porque se nós deixarmos para lá, irmãs, porque dá trabalho. Se tem um negocinho que dá trabalho na vida do ser humano, chama-se casamento. Dá muito trabalho. E se a gente não investir e não se posicionar, depois como é que fica esse negócio, irmã? Aí depois, para consertar a casa, só a graça de Deus. Mas o que nós precisamos entender no casamento? Né? Com 25 anos de casado, o que você começa a entender? Que o casamento ele precisa ser um lugar de desfrute. Ele sempre deveria ter sido, né? Mas nesse casamento, com mais anos, onde seus filhos estão maiores, precisa haver mais desfrute, irmãs. Nós temos falado muito na caminhada de oração de uma leveza. Nós precisamos ser mais leve, nós precisamos desfrutar mais do que Deus tem nos dado, porque senão o inimigo só distrai com luta, 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 e você não desfruta da vida. E no casamento nós precisamos estabelecer isso. Vai ser um lugar de desfrute. E no casamento tem que ter comunhão, sexo, carinho e leveza. Nós ficamos muito preocupados com a submissão, com o papel do homem, com o papel da mulher, e a gente não desfruta do que Deus estabeleceu para o homem. Quando Deus fez Eva para Adão, o que ele pensou em primeiro lugar? Comunhão. Ele não pode ficar sozinho. Comunhão. Deus não disse, eu vou dar uma mulher para ele dominar sobre ela, não. O lugar do homem dominar é nas coisas que ele devia dominar lá onde Deus mandou ele dominar. Sobre os animais, sobre os peixes, sobre a terra. Deus não deu mulher para homem dominar, não. Mas a gente vai lendo e vai aprendendo, né? Vai achando que o homem é o cabeça, ele tem que dominar sobre tudo. Principalmente nós, mulheres cristãs, né? E agora, o sexo foi um presente, irmãs. Um presente de Deus para o casamento. No dia do casamento, né? Vamos pensar aqui um pouquinho, irmãs. Quem preparou a Eva para o casamento? Só tinha os dois ali e Deus. Quem preparou a Eva? Quem sabe quem estava no casamento? Acho que todos os animais, né? Estava sentadinho lá assistindo o casamento. Os casais de animais, né? E quem preparou a Eva? O Senhor. O que será que Deus fez com Eva, hein? Deve ter colocado uma coroa de flores, arrumado o cabelo dela assim, jogado pro lado, e aquela roupa de figo que ela usava, né? Aliás, não, ela não usava ainda, né? Ela estava nua, né? Tô viajando na maionese. Mas aí ele deve ter colocado umas flores assim, né? Um colar de flor, alguma coisa assim bem bacana. Preparou ela. Quem preparou a Eva pro casamento? O próprio Deus, seu próprio pai. Me lembro quando eu orei para me casar, eu disse, Senhor, mas eu sou tão nova, eu não queria casar, eu nunca queria se casar cedo. Meu sonho era ser uma executiva, morar sozinha, virar uma missionária, sei lá, sumir no mundo, né? E quando chega essa hora de casar, eu falei, meu Deus, não sei se é da vontade do Senhor. E o que Deus falou comigo é, minha filha, se você é minha filha e ele é o meu filho, se eu estou te dando para ele, é porque
ele merece, ele é importante, né? Como você é também. Então, irmãs, nesse casamento, nesse dia do casamento de Adão e Eva, Deus dá um presente para eles. E esse presente se chama sexo. E você precisa abrir e desfrutar desse presente. Só que o que acontece ao longo dos anos, que a gente vai desvalorizando esse presente, né? Principalmente as mulheres. O que acontece ao longo da vida, que naquelas fases que eu disse ali, da menopausa, da idade, a correria, muitas mulheres, irmãs, quando se torna mãe, eu disse isso lá atrás, você esquece quem você é, você esquece que você é mulher. Irmão, o prazer sexual, o benefício que ele traz para a vida do ser humano, o sexo no casamento, o sexo puro, porque o sexo fora do casamento, ele é só destruição. Ele é só destruição. As mulheres que estão fazendo a caminhada de oração, que tiveram mais parceiros, ela vai saber disso. Ela vai entender a verdade. O que traz de desgosto, o que deslacera a alma da mulher, né? E os homens também, que tiveram outras mulheres, vão saber o quanto aquilo vai te... É como se o sexo fora do casamento, o sexo com vários parceiros, ele consome, ele arranca pedaços da sua alma e você fica sem saber quem você é. Mas o sexo no casamento, essa união abençoada por Deus, numa aliança, debaixo da aliança, debaixo da proteção divina, ela é um presente. E a gente precisa usar desse presente. Eu tenho percebido, irmãs, que o inimigo tem atacado muitos casais nessa área. Muito. E não só das mulheres não quererem, né? Ou tá cansada, ou não sente vontade, mas também de homens que rejeitam mulheres também. Muito isso. Tenho visto muito isso. E isso precisa começar a ser restabelecido nos casamentos. Essa é uma área que precisa ser restabelecida. Ah, mas o homem não procura, irmã. Ah, o homem não quer. Irmã, você avalie seu casamento e coloque uma estaca, finca uma estaca e dizendo aqui nesta área agora nós vamos restabelecer vida e propósito. E a palavra de Deus está dizendo aqui em 1 Coríntios que a mulher não tem poder sobre o seu corpo e o homem não tem poder sobre o corpo dele. Isso aqui não quer dizer, irmã, que o marido pode abusar da gente pode abusar do marido, mas que lhe é devido, é algo que lhe é devido. É um presente que lhe é devido, que você tem que usar e seu marido tem que usar. Então, essa área, irmãs, busque, sabe, mude a sua alimentação, procure um médico, busque tomar suplemento, busque fazer alguma coisa, mas essa área tem que ser estabelecida. Por quê? O casamento, irmãs, ele é muito mais além da junção de um homem e uma mulher. Ele é algo completamente espiritual, algo que a gente não tem noção ainda. Porque se a gente não tem noção do que é uma alma, do que é um espírito, do que é uma vida na alma, do que é uma vida no espírito, aí você entende que a gente não tem noção nenhuma do que é o casamento no espírito. Eu tô falando de mim mesma, eu ainda não tenho noção. Só sei que a coisa é grande, é séria e é de muita responsabilidade. E o sexo, irmã, ele é muito mais além do que só a junção de dois corpos. E muito mais além do que o orgasmo. O orgasmo é algo muito espiritual. Que não dá para eu entrar aqui, mas é muito espiritual. Você vai se tornando uma só carne, né? A palavra de Deus diz que quando a gente se casa e tem a relação sexual, você se torna uma só carne. Quando diz deixar homem, pai e mãe, vocês vão tornar uma só carne. É nessa junção, e cada vez que vai tendo o relacionamento, você vai se tornando uma só carne. Só que, se essas duas carnes não estão, não sabe quem são, né? Não sabe o Deus que adora, não tem espiritualidade no lar, não tem firmeza na palavra, não busca um ajudar o outro, porque nós somos a disjuntora, aí isso não é aí nós não vamos tornar uma só carne bacana, né, irmãs? Nós vamos estar deslacerando, vai ser um degradando o outro, vai ser um fogo consumindo o outro. Então eu quero ler aqui agora, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, irmãs, porque é difícil liberar um assunto que ainda está rompendo ainda, né? Vamos ler Hebreus capítulo 13, no versículo 4, fala assim:
Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Irmãs, falando do sexo, eu quero falar uma coisa. A traição, ela é o maior ato de egoísmo. Só de pensar. Porque a pessoa que comete o adultério, ela só pensa no desejo e no prazer dela, desonrando o outro, a si mesmo e, em primeiro lugar, que é o mais importante, a Deus. Então, ao mesmo tempo que nós estamos falando do sexo, nós estamos falando dessa desonra, que a gente possa ter um muro protetor na nossa vida, em primeiro lugar. Na nossa vida, em primeiro lugar. Irmãs, tem tantas mulheres que às vezes cometeu adultério, né, ou está cometendo, né, ou já cometeu, e eu quero que, se você está ouvindo esse áudio, você se perdoe mesmo, receba o perdão de Deus, e muitas vezes, foi o desgaste dos relacionamentos. Eu não estou aqui liberando e dizendo que eu entendo e que está tudo bem, né, que, não, você tinha razão por fazer isso, não. Mas foi o desgaste. O desgaste do relacionamento, irmãs, ele quer te deturpar a sua personalidade. Ele quer levar você a cometer coisas que você nunca imaginou. E esses dias eu entendi isso assim, sabe? O temor, né? Como que nós temos que ter temor, porque a traição é um ato de egoísmo muito grande. E eu quero ler agora Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 7, fala: vai, pois, coma com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que ama, né? Se você for homem, você está lendo isso, e se for mulher, goze a vida com o homem que ama todos os dias da sua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a sua porção nesta vida, pelo trabalho com que te fadiga debaixo do sol. Tudo quanto vier a tua mão para fazer, faz conforme a sua força. Irmãs, esse texto está dizendo: relacionamento é para desfrutar. Desfrutar da comunhão, desfrutar do alimento. Se você quer receber uma pitada de romantismo ungido, leia Eclesiastes. Se você vê o tempo todo, está falando de carinho, de comunhão, de leveza, de passeio, de comida, né? A comida está muito envolvida no relacionamento. No casamento judaico, tem casamento que leva até 7 dias, tem as bênçãos do casamento, que é recitada a cada dia depois da refeição. Então, vamos desfrutar do que Deus nos deu. Eu tenho visto, às vezes, mulheres já casadas há muitos anos que me procuram sobre, irmã, eu estou passando por isso e tal. E eu olho assim e falo: meu Deus, mas 30 anos de casado, 40 anos de casado, não era hora da gente parar para desfrutar, ao invés de ficar brigando com picuinha, né? Ao invés de ficar ainda brigando com o jeito do outro. Mas é porque ele ainda faz isso. Minha filha, mas você tá 30 anos, 40 anos, não deu para entender esse negócio ainda. Então, assim, a gente crescer, irmãs, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer nessa área. Esse devocional de hoje, essa meditação de hoje vamos colocar essa área com tudo na nossa vida, porque nós não vamos poder chegar lá no final da nossa vida, irmã, pelejando com o homem. Pelejando com o homem, pelejando com o casamento, pelejando com casa. Vamos romper com esse negócio, sabe? Deus quer quebrar isso, porque nós temos feito disso uma adoração. Nós temos feito disso um ídolo. Nós temos feito do casamento, do marido, um ídolo. Irmãs, tem 2 tipos de mulheres que eu quero falar aqui rapidinho. 2 tipos de mulheres. Aquelas que falam demais, né? Só quer saber de brigar, não abaixa a guarda, tem a sua alma ferida, então tá sempre alerta. E aquela outra que se anula demais para tentar manter a paz do lar, né? Para ser a boazinha recatada, que eu entrava nessa onda, nesse grupo aqui. Todas 2 estão gastando a sua vida em função de uma única área, de uma única pessoa, e fazendo dela o seu ídolo. Se você dorme e acorda só pensando no seu marido,
Eu tenho que orar para proteger ele, eu tenho que orar para livrar ele do adultério, eu tenho que orar para prosperar ele, eu tenho que orar para livrar ele desse nervosismo, eu tenho que orar para levantar ele, que ele está muito devagar, eu tenho que orar para... Meu Deus, que ídolo é esse? Tem que cair isso por terra. A gente tem que orar sim, mas o Senhor dos Exércitos é o seu marido. Nós dissemos, irmãs, no começo dessa caminhada, que Deus quer entrar na nossa casa. Ele está à porta e bate. Não pense você que você vai esconder áreas da sua vida do Senhor. Ou então você pensa assim, não, mas eu estou lutando com todas as minhas forças, irmã. Mas talvez está lutando só para um lugar. Deus está querendo te levar além. Deus está querendo fazer você voar acima das tempestades. Não pode se tornar uma distração, irmãs. Vamos ler uma outra coisa aqui que eu preciso para eu entrar num assunto aqui para acabar, para nós terminarmos aqui com esse. Vamos ler Provérbios 18, 22. Provérbios 18, 22 fala assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Então, nós somos bênção na vida do marido. Antes de eu ler esse versículo para fechar, irmãs, você sabia que o homem ele tem um instinto natural de caçador. O homem gosta de caçar, o homem gosta de ser surpreendido. E o que eu tenho buscado de Deus, é um discernimento e uma direção, não só para mim, porque eu tenho muitas mulheres para aconselhar, eu tenho muitas mulheres que eu quero dividir essa porção. Interessante que esses dias eu sonhei com uma preciosíssima aqui da caminhada de oração, e eu sonhei contando esse assunto aqui para ela, que eu dizia, olha, eu estou buscando saber como ganhar o coração do rei, como ganhar o coração do marido, e no sonho ela falou assim, eu também estou. E então, assim, foi uma confirmação disso, né, de que Deus quer nos ensinar algo, e só Deus, irmãs, pode nos ensinar, nos revelar os segredos de um casamento saudável, em paz, frutífero. Quando Deus juntou um homem e uma mulher, irmãs, ele juntou a semente e a terra fértil. Tem que dar bom fruto, irmãs. Bom fruto não é só filho. Bom fruto é prosperar junto, é crescer junto, é saber quem você é ele saber quem ele é. Irmãs, os homens estão, olha, está lamentável. Meu irmão, se você está ouvindo esse devocional, não seja um homem que a gente olha e fala, está lamentável. Está lamentável, e eu não tô sendo radical, não. Está lamentável. De pastor a ovelha, está lamentável. Os homens não buscam crescer. Os homens não buscam lidar com o seu emocional. Os homens não têm cuidado das suas mulheres como Deus disse que era para amar as esposas como Cristo amou a igreja. Os homens não têm atentado para a sua própria casa. Não têm atentado para os seus filhos. Eu, sinceramente, com muito temor, eu não sei o que Deus vai fazer com os homens dessa terra. Eu não sei. E se você está dizendo assim, mas você está muito radical, então você traz um equilibrado, cheio do Espírito Santo, entendeu? Para conversar comigo, porque eu não estou conhecendo, irmã. Eu não estou conhecendo. Eu não estou vendo por aí. Eu estou vendo homens distraídos. Então, irmãs, que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa casa, do nosso casamento. Só, querida, que não é você que tem que carregar esse fardo. Não é você. Se esse homem não quer romper, se esse homem não quer mudar, você precisa continuar mudando, você precisa continuar posicionando, você precisa buscar de Deus uma direção. Não se distraia. Não se distraia, não se consuma. Porque, de repente, se entra uma crise na sua vida, no seu casamento, se acontecer alguma coisa, irmã, você não sabe nem o que fazer. Porque você não é você. Você não sabe nem quem você é. Eu quero ler um texto aqui que é o que eu estou buscando. É nesse texto aqui que eu estou buscando o segredo. A palavra de Deus diz em Provérbios 21, fala assim,
Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina para onde quer. Nós precisamos entender, irmãs, que o coração do nosso marido, o coração do homem, está nas mãos do Senhor. Existe um ato no judaísmo que eu achei muito interessante, não sei ainda a revelação desse ato, mas quando eles vão casar, no dia do casamento, ali na hora do casamento, dizem que a noiva dá 7 voltas dá 7 voltas ao redor do noivo, porque nessas 7 voltas ela está decretando, está relembrando como as muralhas de Jericó, que caia toda a muralha que possa existir entre os dois e que possa impedir ali a nova vida que eles vão começar. Esse é o texto-chave que eu quero que você guarde no seu coração, esse Provérbios que eu li aqui, que o coração do rei, Provérbios 21, né? O coração do rei está nas mãos do Senhor, ele inclina aonde ele quer. Eu vi uma história, né, de uma mulher esses dias e me chocou. Ela falou que ela era casada, acho que já tinha 4 filhos, e ela perdeu uma filhinha de 5 anos, que faleceu afogada. Ela falou que ela falou que ela era muito submissa, ela era muito dedicada, né? Ser submissa que eu tô falando aqui, irmã, não é ser capacho, não é menosprezando, não. Eu sei o que é ser submissa ao extremo. E assim, a gente às vezes faz por amor. Talvez a nova geração hoje não sabe nem o que é isso. Mas isso é uma base muito boa quando você tem a submissão. Nós precisamos de equilíbrio, mas é uma base muito boa de autoridade no casamento, é a submissão. A nova geração, infelizmente, muitas vezes não sabe honrar, respeitar, ser submissa, abrir mão um pouquinho, né? Não precisa ser exagero como fez a minha geração, mas pode ser um pouquinho mais que você não vai sair perdendo, não. Mas ela disse que quando essa filha faleceu, sabe o que esse homem fez? Saiu de casa. Culpou ela e saiu de casa. E ela disse que ficou dilacerada. E ali ela disse que entendeu que o Senhor dos Exércitos era o marido dela. E ela teve que começar a mudar algumas coisas. Então, às vezes, irmãs, a gente coloca toda a expectativa no outro. Toda a expectativa, coloca a nossa vida, né? Mas nós temos que entender que o Senhor dos Exércitos é o nosso marido. Irmãs, essas 7 voltas que eu estava falando, achei muito interessante isso. E eu acho que uma das orações que nós precisamos fazer é que a gente aprenda a alcançar o coração desse homem. O coração de um homem, ele tem que estar inclinado para Deus e para sua esposa. Se ele não está inclinado para a esposa, irmã, é porque ele não está inclinado para Deus. E só pode inclinar um coração para Deus, o próprio Senhor, porque a palavra de Deus está dizendo aqui que o coração do rei está na mão do Senhor. Ele inclina para onde ele quer. Então, a nossa oração, o nosso é trabalhar em nos transformar para que a gente possa alcançar esse coração do rei, mas entendendo que é o Senhor quem faz. Se você tem tido esse fardo esses anos todos, se você tem tratado, às vezes, o seu marido como um ídolo, irmãs, tem mulher que é quase sim, senhor, entendeu? O bonitinho não pode nem sofrer um ar de chateação, que a mulher já fica achando que ela é culpada, que eu não estou sendo sábia. Nós vamos fazer um devocional sobre isso, sobre a mulher sábia, né? O que é ser sábia? Ser sábia não é ser tola, não, irmã. É lógico, né? Olha que frase, né? Ser sábia não é ser tola. Lógico, ser sábia não. Mas só que as sábias não. Elas estão achando que está agindo com sabedoria, elas estão agindo como tola. Porque a sábia não é a boazinha que tudo pode, não. Que podem chegar e sapatear na cabeça da mulher, fazer o que quer e. Ai, porque eu sou sábia, irmã. Sou prudente. Deus está levantando um exército de mulheres curadas, com autoridade, com sabedoria, com discernimento. E nós precisamos fazer esse balanço. Eu tive um sonho ontem, eu queria comentar.
porque eu achei engraçado esse sonho. Eu sonhei que eu vi um pai de uma mulher, eu vi o marido desta mulher, não conheço ninguém, eu estava junto com eles, não sei porquê. Esse pai estava mostrando uma casa. Quando saímos ali daquela casa, essa mulher, que é a filha desse homem, disse: eu sou muito rica. Eu disse para ela: que legal, como você conseguiu ser muito rica? Ela disse: trabalhando. E aí eu vi a casa dela, uma casinha dela lá, só que eu vi que ela morava de aluguel. Eu disse: que mulher estranha, como ela é muito rica e mora de aluguel? E aí o pai veio conversar comigo. O pai disse assim: do lado da casa dela, eu tenho uma casa. E eu queria abençoar minha filha e emprestar essa casa, deixar eles morarem ali. Mas o marido dela não quis. Ele prefere pagar aluguel. E ela trabalha, ela ajuda ele, porque ele não quis. Aí ele falou comigo no sonho: conversa com ela. Vê se você consegue falar com ela para ela aceitar esse presente. Porque eu não quero interferir na vida deles. Eu não estou querendo controlar a vida deles. Eu só quero que ela receba o presente. E o marido dela é irredutível e ela também não quis. Parecia que era recém-casado pelo sonho. Eu achei que era um sonho, sei lá por que eu sonhei aquilo, irmã. Mas quando eu meditava nesse devocional, e eu não estou dizendo que é de Deus, tá? Eu não estou dizendo que é um sonho de Deus, um aviso de Deus, não. Só que comigo o Senhor fala muito em sonhos. Então, quando eu estava preparando esse devocional, veio no meu coração, né? Quando eu acordei, já veio no meu coração isso. O marido que tenta afrontar o pai da noiva. Um pai que quer abençoar os dois. E eles preferem se afastar e viver tempos trabalhosos, longe do Senhor, que deseja abençoá-los. E a palavra de Deus diz para a gente honrar pai e mãe. Muitas vezes, irmãs, os nossos maridos que não estão, talvez, no momento da vida, ou sei lá, não está com o Espírito Santo, não está vivendo o mais profundo com o Senhor, às vezes, ao invés de a gente se achegar ao nosso Pai celestial, que quer nos abençoar, a gente quer agradar ao marido. E a gente prefere ficar vivendo tempos trabalhosos com os maridos carnais do que ir para o nosso Pai e aprender a saber como lidar ali. Porque nesse sonho, essa moça, essa mulher, ela preferiu deixar o marido não aceitar. Isso é um sonho, irmã, que ele não é na realidade. Porque na realidade, qual é o marido que não vai receber uma casa do pai da mulher? Me apresente um aí, por favor, querida, que eu não vou conhecer. Né? Quem é que não quer uma casa de graça para morar? E o pai deixava muito claro: eu não quero controlar. Eu não estou dando para controlar. Eu só queria abençoar a minha filha e eles com esse lar. Mas eles preferem trabalhar e pagar aluguel. E ela era filha, né, de um pai rico. E ela ia ter que trabalhar para sustentar essa afronta. E aí os dois vão afastar de um pai que quer abençoar, e é o que está acontecendo com a gente. Então, às vezes, irmãs, não deixe que o seu relacionamento te afaste do Senhor. Não deixe que o seu relacionamento, para agradar o marido, para agradar coisas que você sabe que não agrada o seu Pai Celestial, que está fazendo você e o homem caminhar para longe dele, não aceite isso no seu lar. Não aceita. Busque em Deus força. Mas como que eu vou fazer, irmã? Como que eu vou falar? Você vai buscar no seu Pai Celestial. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu não vou te dar receita de bolo. Porque cada marido é de um jeito, cada casamento é de um jeito, cada fase é de um jeito. Eu não sei. Não adianta eu querer dar uma aqui de especialista em casamento e falar que eu sei, porque eu não sei. Mas você precisa, irmãs, se levantar. Quantas mulheres têm tolerado tantas coisas, para manter a paz. Uma paz que não te dá paz. Mas se o príncipe da paz chegar no seu lar, ele vai colocar essas coisas em ordem. Eu queria comentar uma experiência que eu tive esses dias para terminar aqui.
Me perdoa esse áudio super longo, irmã, mas esse é um assunto muito difícil. A experiência que eu tive com uma chaleira. Há muitos anos atrás, desde que eu cheguei aqui é normal, toda casa americana ter uma chaleira em cima do fogão. E eu achava bonito, né? Normalmente naquela época era uma branca ou de alumínio, achava bonito. E eu queria comprar uma chaleira e às vezes eu falava com meu marido, acho que vou comprar uma chaleira. Ele falava, não, mas ferve água na panela, é a mesma coisa, né? E ele não falava grosso, não, você não vai comprar essa chaleira, mulher. Não, mas ele falava assim, nossa, mas isso aí é a mesma coisa. E aí você, é verdade, deixa pra lá. E fui deixando, né? E agora lançaram as chaleiras coloridinha. Então, ela lançou uma azul turquesa, toda lindinha, que é a minha cor favorita. E eu andando com a Rebeca uns dias na loja, vi essa chaleira. Eu falei, nossa, eu sempre tive vontade de ter uma chaleira dessa. Seu pai sempre falava que não tinha necessidade, eu acabei deixando pra lá. E ela falou assim, compra agora. Eu falei assim, não, agora eu perdi a graça, não quero mais essa chaleira, né? E viemos embora. Quando começou setembro, eu tenho uma mania de uns anos pra cá, né? Desde que eu entendi que a gente tem que honrar as estações, eu tenho uma mania de abençoar as estações. E quando começou setembro, um dia antes de começar a caminhada, eu senti de Deus, você se dê de presente a chaleira. E eu comprei a chaleira. Quando eu comprei a chaleira, que ela chegou, e ela linda, e eu fiquei toda feliz, o Espírito Santo falou no meu coração assim, minha filha, você está entendendo que vocês, mulheres, vocês entregam certo domínio na mão do outro, coisas tão simples que vocês entregam. E depois vocês sofrem, e depois vocês vêm falar comigo, e aí já estragou tudo. Aí a gente estraga tudo, né? E tem uma preciosa que ela fala que marido, você tem que saber treinar o bichinho, porque senão depois fica difícil. Então, assim, se um dia eu cobrasse isso, que eu nunca tive a chaleira, porque o marido não deixou, não foi o marido que não deixou. Foi eu que não me posicionei. Então, irmãs, nós precisamos, eu quis contar isso para vocês, porque eu sei que foi algo muito profético na minha vida, essa chaleira. Foi muito bacana. Então, assim, que nós venhamos a receber a unção de como ganhar o coração desse rei, que é o marido. Mas, em primeiro lugar, a gente viver com o Rei, Senhor dos Exércitos. Deus quer que você viva uma vida leve, uma vida cheia de desfrute, uma vida, irmãs, de muita alegria, de muito gozo, de muito refrigério. Casamento não pode ser esse ringue de luta, de boxe. Se você está vivendo qualquer luta no seu casamento, coloque diante de Deus. E levante-se. É o que eu tenho para falar. Eu não sei se vocês vão receber alguma coisa através desse devocional, irmãs, mas é o que eu estou buscando. Eu estou buscando algo diferente, não só para mim, mas para as mulheres também. Um beijo, fiquem com Deus. A canção que eu vou deixar hoje, eu queria deixar uma canção até romântica, mas eu vou deixar uma canção que fala esse texto, como ribeiros de água, assim é o coração do rei. Tu inclinas conforme o teu querer. Que nós venhamos cantar essa canção e buscar essa unção, como Esther teve. Quando Esther entrou na presença do rei, que ele se agradou dela no meio de tantas outras, aquilo ali, irmã, não foi só natural. Foi algo espiritual, porque existia um propósito para ela cumprir. E no seu casamento existe um propósito para você cumprir. E esse propósito não é ficar nessa luta de boxe que vocês estão aí, não. Não é ficar nessa luta de picuinha, cara fechada, pune daqui, pune dali, briga daqui, briga dali. Não é isso. Nós temos que encontrar um caminho de paz. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. Pai, eu coloco as minhas irmãs na tua presença. O Senhor é um Pai que quer nos abençoar. Que nós venhamos receber as tuas bênçãos. Que nós não venhamos trabalhar e desgastar, sabendo que um Pai que quer nos abençoar e nós estamos vivendo desgastada porque estamos afastando do nosso Pai. Senhor, toma a direção de cada mulher que está me ouvindo, cada casamento. Entra nos lares, Senhor, entra. O Senhor está batendo na porta, o Senhor quer entrar neste quarto, como nós falamos nas casas, das nossas 5 casas, o Senhor quer entrar neste quarto, transformar esse leito em um leito de paz, de regozijo, de esperança, onde um vai ajudar o outro. Senhor, quebra esses domínios malignos que têm atacado os casamentos, Senhor. Que nós venhamos ser famílias benditas na terra.
Que nossas filhas, nossos filhos não sejam marcados, Pai, por experiências que nós permitimos dentro do nosso lar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Cobre-nos com o teu sangue. Transforma a nossa vida através do poder da tua palavra e da revelação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.